Vamos fazer mais uma oração para que Deus possa nos dar fé, nos aumentar a fé, para a gente não deixar de crer. Você não pode deixar de crer. É o crer, é a fé que te move até onde Deus quer. Pede a Deus, Deus, não deixa a minha fé acabar. Não deixa a minha fé enfraquecer. Não deixa a minha fé diminuir. Eu quero fé para vencer, fé para caminhar, fé para trabalhar, fé para levantar de manhã, fé para acreditar que o Senhor está no controle. Pede ao Senhor fé, meu irmão. Tem muita gente sem fé, muita gente hoje em dia sem fé, por aí afora, que não acredita mais em nada, que não espera em Deus, que às vezes está tão desesperada porque a fé acabou, porque quando tem fé a esperança está junta. Diga comigo assim: eu creio que Deus vai conservar a minha fé, não vai me deixar cair, não vai me deixar enfraquecer. Então eu quero que você ore comigo essa oração. Pai, aqui estamos pedindo ao Senhor uma coisa que é muito necessária nas nossas vidas: a nossa fé guardada, lapidada, fortificada. O que é que nós estamos fazendo, Pai, que de repente nós não podemos fazer porque enfraquece? O que é que nós precisamos fazer, que não estamos fazendo, que precisa ser feito para se fortificar? A igreja do Senhor dessa sexta-feira, hoje na oração da resposta, está clamando por uma fé forte, para não deixar o inimigo vencer, para não perder a batalha para o inimigo, para os demônios, para o diabo. Senhor, nós queremos fé. Pai, nos ajuda com a nossa fé. Não deixa que a tua igreja caia na frieza, caia no desleixo, Senhor, espiritual. Deus, protege com mão forte, protege dos céus para a terra, Pai, descendo a unção do teu Espírito, para que o teu povo continue crendo, continue avançando, continue, Senhor, buscando, esperando, confiando, Senhor, servindo. Deus, fiéis ao Senhor, eu profetizo, meu Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que todas as pessoas aqui esta noite estão sendo cheias de fé, cheias de esperança, cheias, Pai, de confiança no Senhor. Não deixa, Pai, para que nenhum dos teus filhos perca, Senhor, qualquer que seja as suas batalhas. Eu creio, Pai, num tempo onde a fé vai se aumentar, onde a fé vai crescer, onde a fé ficará mais forte. Eu creio, meu Deus, num tempo onde um animará o outro, um chamará o outro, um dirá, Senhor, palavras de fé para o outro, e fará o teu povo, Pai, uma igreja forte. Fortifica a igreja, palavra viva, desta sexta-feira. Em nome de Jesus, meu Pai, nós colocamos no altar do Senhor a nossa vida de fé, para que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, todo desânimo cai por terra, toda descrença cai por terra, tudo aquilo que tem feito os teus filhos recuarem, Senhor, seja aniquilado agora em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos na oração agora, porque cremos que o Senhor pode, é o Senhor quem faz. Repreenda, como diga assim, ó, todo desânimo sai. Com fé, diga assim, ó, toda descrença sai. Coloca uma mão sobre sua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, que a minha vida seja cheia da presença do Senhor. Diga: a minha vida será cheia de fé. Diga: nada vai me arrancar da presença do meu Deus. Amém, irmãos. Queria que você tomasse posse dessas orações, por favor. Se assente aí dando glória a Deus. Nós estamos em campanha, tá? Nós estamos em campanha. Hoje é o segundo dia da campanha Se Eu Orar, tá? Se Eu Orar. Daqui a pouco nós vamos nos ajoelhar para a gente concretizar o segundo dia da campanha Se Eu Orar, tá bom? Então, continue crendo, porque Deus pode ouvir as suas orações no decorrer dessa campanha. São 7 cultos aqui que nós estaremos orando em prol de coisas que você somente e Deus sabe. É você de joelhos orando, porque a campanha, o nome é Se Eu Orar. Se você orar, algo vai acontecer.
os céus vai se abrir. Amém? Você tem uma Bíblia aí? Pega comigo, por favor, abra no livro do profeta Daniel, por favor. Livro do profeta Daniel, nós vamos ler um texto de um capítulo, que é o capítulo 10. E eu quero que você, se você está com a Bíblia aí, fique com ela aberta, só para que em alguns minutos a gente conversar uma reflexão sobre esses textos. Irmãos, quando a gente vem para a casa do nosso bom Deus, a gente vem para um bom lugar e a gente vem para a gente sair deste lugar melhor, tá bom? Amém? Então, não sei como você entrou aqui hoje, não sei se você entrou assim meio angustiado, não sei se você entrou com algum pensamento. Deus está dizendo para você através da minha boca que você pode sair daqui hoje melhor, em nome de Jesus. Eu queria que você cresça dessa forma, em nome de Jesus. Daniel capítulo 10, você encontrou? O versículo é 1, que é o primeiro. Eu quero trazer uma reflexão textual para você. No primeiro versículo nós vamos ver, dizendo assim: no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. O primeiro texto desse capítulo 10 está mostrando para a gente que Deus vai revelar para este homem chamado Daniel algo dos céus. Eu aprendo uma coisa nesse primeiro versículo. Se você pegar lá quase no final do versículo, você vai ver que o que Deus revelou para ele era um grande conflito que haveria. Ou seja, eu quero me ater à palavra grande. Grande conflito, grande. E eu aprendo uma coisa: grandes revelações, grandes coisas, Deus sempre vai revelar para pessoas mais próximas dele. Pessoas que têm maior afinidade com ele. Grandes coisas, grandes acontecimentos estão reservados para pessoas um tanto quanto mais afinadas com Deus. Por quê, pastor? Porque pessoas mais próximas de Deus e mais afinadas com Deus entendem rápido o que Deus quer falar. Porque Deus vai revelar para Daniel grande conflito, que haveria. E o texto vai terminar dizendo que ele entendeu a palavra. Olha só, pessoas mais próximas, mais afinadas com Deus, de maior afinidade, entende rápido as coisas que Deus está passando, as visões, os propósitos, as revelações de Deus. Aí eu aprendo uma coisa: se você, se eu, se nós queremos que Deus revele para a gente grandes coisas, coisas maiores, nós precisamos fazer como Daniel, se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, mais afinada com Deus, porque Ele não vai deixar nada passar diante dos seus olhos sem antes te revelar. Por quê, pastor? Porque você é muito afinado com Ele, e grandes coisas Deus revela para as pessoas mais perto dEle, que tem um link um pouco mais afinado e mais direto com Ele. Daniel era essa pessoa. Nós estamos tratando algumas coisas sobre Daniel aqui desde o primeiro dia, que foi quarta-feira, no começo da nossa campanha Se Eu Orar. A gente chegou até a falar com vocês aqui alguma coisa, que ele orava pelo menos 3 vezes no dia. Olha esse homem afinado com Deus. Olha esse homem com uma proximidade de Deus maior do que qualquer um que de repente estava ali à sua volta. Então, você quer que Deus te revele grandes coisas, que te mostre coisas grandiosas? Então nós precisamos mudar o curso da nossa vida espiritual. Nós precisamos nos afinar um pouquinho mais com Deus. É impossível, eu acredito assim, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito assim, que é impossível Deus mostrar algo para uma pessoa na mesma proporção que a outras pessoas, quando na verdade
a proximidade delas é diferente. Não tem como Deus mostrar algo na mesma proporção para várias pessoas quando as proximidades delas são diferentes uma da outra em relação a Deus. Então Deus, Ele não tem obrigação de me revelar grandes coisas quando a minha proximidade com Ele, quando a minha afinidade com Ele é pouca. Ele não tem obrigação, Ele vai procurar alguém que é mais próximo, que é mais afinado com Ele, para passar grandes revelações, grandes coisas para essa pessoa. É o que eu aprendo aqui no primeiro versículo, quando a gente lê que ele vai ter então, Deus falando com ele, a palavra é verdadeira, e envolvia um grande conflito, e ele entendeu a palavra e tinha entendimento da visão. Agora preste bem atenção no versículo 2, se você está com a Bíblia aberta, e nós continuamos. Vai dizer o seguinte: naquele dia aqui é Daniel falando, Daniel, estive triste por 3 semanas. Quantas semanas foram? Ele teve triste, ele se angustiou. Tem uma tradução que tira o triste e fala que ele chorou. Ele esteve choroso por 3 semanas. 3 semanas. Daniel era essa pessoa, ele estava pronto para ver e ouvir de Deus algo. É interessante, irmãos, que ele mostra aqui com essa tristeza, esse impacto da presença de Deus, né? Ele estava mostrando que havia da parte dele para com o que Deus estava revelando para ele, para com o que estava por acontecer, uma certa importância. Ou seja, Daniel era alguém que se importava. Diga comigo, ele se importava. E é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente se importe. Porque se Deus me revelar algo, se Deus me mostrar algo, se Deus me tocar a respeito de algo, eu preciso me importar para isso me impactar. Impactou tanto Daniel que ele ficou triste, ele chorou. Como é que Daniel chora? Porque ele foi impactado. Ele vai dizer, ele mesmo no versículo 2, naquele dia Daniel, estive triste por 3 semanas. E eu aprendo isso. Quando a gente se importa, Deus está nos impactando, e também significa uma outra coisa. Pessoas que sentem impacto com aquilo que Deus revela são pessoas diferentes das demais. Quando você é impactado num culto e você chora, e tem gente olhando para você assim com o olho totalmente seco, porque não consegue chorar como você é uma pessoa que é diferente das demais. Então não se importe, se numa adoração, se numa palavra, quando Deus está falando, você chorar e ninguém à sua volta não chorar, não tem problema. Significa que há uma diferença dos demais em relação ao impacto que você sente em relação às coisas de Deus. Então, quando eu e você não somos impactados, não nos movemos. Aqui está uma outra verdade, no versículo 2 ainda. Quando nós não somos impactados, a gente não se move, a gente fica inerte. O que é estar inerte? Parado, estagnado, estacionado. É aquele crente que vai e vem de casa para a igreja e a vida dele é só essa, para ele está ótimo, porque ele não é impactado. Só os impactados se movem. Quem pode dar glória a Deus? Quem aqui está sendo impactado nesta igreja por Deus, diga amém aí. Talvez em algum culto você é mais impactado do que em outros, mas importa que você seja impactado. Para quê, pastor? Para que você se mova. Por que Daniel chorou? Por que Daniel ficou 3 semanas impactado? Por causa que ele estava se movendo. Ele se move porque ele foi impactado. Ele é impactado e ele é levado a se mover, a jejuar, a estar choroso por uma situação que ele precisava jejuar. Então ele é movido, tá bom, meus queridos? Ele é movido. Se você está aqui essa noite clamando pelo seu lar, pela sua casa, por alguém da sua casa, por um filho, pelo marido, seja lá quem for,
significa uma coisa, que você está se movendo. Isso significa o que mais, pastor? Impacto de Deus. Você acredita que Deus pode mover dentro da sua casa. Você acredita que Deus pode mover na porta que está fechada. Você acredita que Deus pode curar e libertar o que está viciado. Você acredita, então você se move quando você é impactado. E a nossa fé, ela sempre vai ser expressa pelo tanto que nós somos impactados, que tanto você é impactado. A sua fé vai se expressar no impacto que você leva e sente e se move por causa desse impacto. A sua fé vai aparecer, você vai ser alguém que vai demonstrar fé quando o impacto vem forte na sua vida, e isso te move, tem que se mover. E o versículo 3 vai nos ensinar uma outra coisa muito interessante também. Escute isso, se você está com a Bíblia aberta, continue me acompanhando aí. Olha só o que ele vai dizer: alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Escute isso aqui, eu aprendo uma coisa muito linda aqui, eu queria que você também aprendesse comigo. O que ele disse aqui? Que nenhum alimento desejável entrou na boca dele. Ele vai dizer alguns alimentos que é gostoso e é bom se ter no nosso prato. Carne, quem gosta de carne? Pouca gente, né? Tem vegano aqui? Carne, ele vai falar de carne. Vinho, porque nessa ocasião o vinho era a alegria de um banquete, né? E aqui vai: não entraram na minha boca, não me ungi com unguento, até que se cumpriram as semanas. Eu aprendo uma coisa e um princípio dentro desse versículo 3. Quem leva as coisas de Deus a sério, o falar de Deus, a presença de Deus, olha só, preste atenção, vou refrisar de novo. Quem leva as coisas de Deus a sério, como o falar de Deus, a presença de Deus, essa pessoa vai abdicar das suas vontades para favorecer Deus. Eu vou falar de novo para você entender. Quem leva as coisas de Deus a sério vai se abdicar de algumas coisas e vontades para favorecer Deus. O que Daniel fez? Ele abdicou da carne, do vinho, da unção com unguento, e ficou 3 semanas de jejum, né? Segundo alguns estudiosos, ele não tomou banho, ele ficou em jejum. Para quê, pastor? Para que um propósito fosse cumprido, para que uma chamada fosse cumprida, para que algo grande, porque lá no primeiro versículo você vai ver dizendo que o conflito, grande conflito haveria, e ele vai entender a palavra, e ele tinha entendido a visão. Como que esse homem vai entender grandes coisas que Deus revela, grandes coisas que Deus tem para ele, quando ele não se doa, quando ele não abdica de alguma coisa da sua vida, de sua vontade? Aqui está um grande homem que de fato merece Deus falar com ele sobre grandes coisas, merece Deus revelar coisas antes dela acontecer. E eu vou profetizar uma palavra sobre a igreja de sexta-feira hoje. Deus vai revelar coisas para você antes dela acontecer. Para quê, pastor? Para você precaver, para não te pegar de surpresa, para não ser uma emboscada. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu vou revelar coisas grandes para você, que vai acontecer para você orar mais, jejuar mais, e você se tornar livre dessas situações. Como Deus vai fazer isso? A partir do momento que nós nos abdicarmos das nossas vontades em relação a Deus. Daniel deixa de comer, Daniel deixa de beber, Daniel deixa de se ungir. Para quê, pastor? Para que ele possa ter essas revelações, para que ele possa ter e atender essa chamada de Deus. Eu aprendo isso aqui essa noite, que eu e você possamos levar tanto a sério as coisas de Deus, o falar de Deus, a presença de Deus, para que nós possamos com isso ter o prazer de abandonar algumas coisas nossas em relação a Deus. Diga amém? Uma outra coisa que eu aprendo é 4, 5 e 6 os versículos, que vai dizer: no dia seguinte, o quarto do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. Olha o 5: e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino, de Ufaz. O 6 vai dizer: e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A voz era como a palavra de muita gente, de uma multidão de pessoas falando. Eu aprendo uma coisa linda nesses 3 versículos.
Pessoas que são sensíveis são pessoas que observam a presença de Deus no detalhe. Vou repetir para você. Pessoas sensíveis são pessoas que observam a presença de Deus nos detalhes. Olha como que Daniel percebe a presença do Senhor ali. Ele vai perceber a roupa, vai perceber que era um homem, vai perceber que a roupa era de linho, vai perceber que nos ombros tinha ouro fino, vai perceber que o corpo estava rodeado como que de cristais, vai perceber que o rosto era cheio de luz como relâmpago, que os olhos tinham fogo como tochas, os pés e os braços brilhavam. Olha só, vai perceber até o timbre da voz daquele homem, que era como que muitas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Olha quantas coisas ele consegue perceber. Como que alguém consegue perceber a presença de Deus nos detalhes quando ela não é sensível? Quando há uma sensibilidade, a gente percebe Deus nos detalhes. Aonde está Deus? No louvor. Aonde está Deus? Na vida do pastor. Aonde está Deus? Na paz do Senhor do irmão. Aonde está Deus? No sorriso da minha irmã. Aonde está Deus quando eu recebi aquele abraço da minha irmã? Aonde está Deus? Na porta da igreja quando eu entrei. Aonde é que está Deus? Na palavra. Aonde é que está Deus? Deus está no culto em todos os lugares. Por que nós percebemos isso? Porque nós somos sensíveis. Daniel estava tão sensível que ele viu, é um homem que está diante de mim. Ele tem uma roupa que é de linho. O ouro está sobre os seus ombros. O corpo é como que está rodeado de cristais. O rosto é cheio de luz, é como um relâmpago. Os olhos têm fogo como tocha. Os braços e os pés brilham. O timbre da voz é como se muita gente estivesse falando. É uma voz como de trombetas. Daniel estava tão sensível que os detalhes para ele eram observados. E eu vou dizer um negócio para você aqui. Pessoas sensíveis observam os detalhes da presença de Deus. Pessoas sensíveis que observam os detalhes da presença de Deus não têm tempo para observar outras coisas. Não consegue ver defeito. Não consegue se apegar a defeitos. Pessoas que têm detalhes de Deus, detalhes da presença, detalhes da unção, não têm tempo para ser consumido por coisas negativas. Tem muita gente que sai do culto triste porque o culto não prestou. Você já viu isso? Como é que foi o culto? Não foi muito bom, não. Acho que a palavra foi muito melancólica. Você não estava tão sensível para você observar os detalhes da presença de Deus. Se você é sensível, você vê detalhes, e esses detalhes te comovem, te consomem, esses detalhes te enchem, esses detalhes te faz ficar apaixonado, esses detalhes te atraem, esses detalhes não deixam você, quando o culto acaba, já acabou, porque você estava observando os detalhes. Versículo 7, uma coisa também muito interessante que esse texto vai nos ensinar aqui no versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Diga assim, só Daniel teve a visão. Aí o texto vai continuar dizendo que os homens que estavam com ele viram. Não, desculpe, os homens que estavam com ele não viram. Contudo, caíram sobre eles grande medo, grande pavor. Tem uma tradução que diz de pavor, que é medo, temor, e fugiram, escondendo-se. Só eu, Daniel, vi. Aqui vai confirmar o que eu disse para você lá no início, no primeiro versículo. Por que só Daniel viu? Porque grandes revelações e grandes acontecimentos, Deus sempre vai revelar para pessoas mais próximas e pessoas mais afinadas com Ele. Porque Daniel vai dizer, só eu vi, quem estava comigo não viu. Quem estava comigo não viu, contudo caiu sobre eles um grande medo. Alguma coisa aconteceu que aqueles homens, que aquelas pessoas que estavam à volta de Daniel ficou com medo. Talvez um vento forte, não sei, né? Alguma coisa aconteceu que eles ficaram trêmulos. E fugiram e esconderam. E eu aprendo uma outra coisa, né? Como a gente aprendeu aqui na quarta com o bispo pregando a palavra. Muitos de nós estamos vivendo o necessário. E eu aprendo uma coisa que é como esses homens que não viram, mas tiveram medo, porque eles perceberam alguma coisa necessário, alguma coisa que pode colocar no âmbito do necessário. Daniel não, ele viu. Eu aprendo uma coisa que eu e você precisamos atentar para isso. Tem muitos que estão no necessário, como eu aprendi aqui na quarta-feira.
quando na verdade Deus quer fazer transbordar em nós os propósitos das suas bênçãos. Diga comigo assim: eu não quero alguma coisa, eu não quero receber algumas coisas. Diga: eu não quero ver algumas coisas. Diga: eu quero, bem forte, eu quero a totalidade do que Deus tem para mim. Daniel vê tudo. Os homens não veem, as pessoas não veem. Eles ficam com medo. Por que com medo? Porque não viram. Quando Deus mostra para você pessoas que não têm de Deus as maiores revelações, os maiores acontecimentos revelados, essas pessoas, elas ficam com medo, ficam com pavores. Mas não é isso que Deus tem para você. Diga amém. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você sinta, Deus quer que você veja, Deus quer que você participe, Deus quer que você desfrute, porque é isso que Deus quer para você. Diga comigo: viver, ver, participar, sentir. Daniel fez tudo isso. Ele viu, ele participou, ele sentiu, ele viveu. Os homens ficaram apavorados porque não viu nada. Deus quer mostrar para você. Fique com medo quem quiser ficar, porque você vai ver o que Deus tem para mostrar. Aleluia. Eu estou com medo, fulano, eu estou com medo. Você não está, porque você sabe, você vê, você ouviu. Deus está falando: não temas, eu estou com você. Logo eu vou abrir essa porta. Você não tem medo, porque você ouviu, você viu, você sentiu, você participa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está comigo, diga amém. O versículo 8, o versículo 9, versículo 10, versículo 12. Esses versículos aqui, quando termina no 12, principalmente no 12, vai dizer assim, ó: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, aí essa palavra, e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Pega essa palavra humilhar diante de Deus, irmãos, não é como humilhar diante das pessoas. Quando diante das pessoas, muitos de nós achamos que parece uma desonra, parece também um fracasso. Diante de Deus, sempre será uma oportunidade que Ele está nos dando para nos exaltar. Diga comigo assim: diante de Deus é oportunidade. Quando você se humilha diante de Deus, é oportunidade para Ele te exaltar. Toda pessoa que se humilha diante de Deus, não é como se humilhar diante dos homens, que parece desonra e fracasso. Humilhar diante de Deus é oportunidade para exaltação. São momentos em que nós descemos. E deixa eu falar um negócio para você que eu aprendi: a única descida que sobe é humilhar diante de Deus. O único degrau que nós descemos subindo é humilhar diante de Deus, porque quem desce humilhando diante de Deus, sobe exaltado na presença dele. E Daniel entende isso. E aí o anjo aparece, o ser aparece diante dele e diz: desde o primeiro momento que tu aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te ao teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim por causa das suas palavras. Amém? Então você sai daqui essa noite da oração da resposta entendendo, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E olha, deixa eu te falar um negócio para você aqui. Em muitas situações, Deus vai usar alguém para falar com você, porque Deus não vai descer, materializar Ele mesmo aqui. Ei, eu sou Deus, queria que você agora ouvisse a minha voz. Não, Deus vai usar alguém, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o seu marido, Deus vai usar a sua mulher, Deus vai usar o seu pai, talvez até o seu filho, para dizer alguma coisa para você se humilhar, para você descer um pouco. E de repente a gente não quer, porque diante dos homens vai parecer o que eu disse para vocês: desonra, fracasso. Mas Deus está dizendo: sou eu falando contigo, usando a voz do meu filho. Humilha, porque eu vou te exaltar. Deus quer exaltar as nossas vidas. E a exaltação que vem de Deus é a melhor que nós podemos ter. Amém? Eu termino aqui no 13 e no 14.
O 13 e o 14 é quando o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias, 3 semanas. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora escute isso aqui que fala o 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo no derradeiro dia, porque a visão é ainda para muitos dias. Sempre que eu e você orarmos a Deus, por mais que pareça que não está acontecendo nada, eu vou dizer um negócio para você aqui, se você quiser dar glória a Deus, dê. Quando você começa a orar, Deus já te ouviu. Estou baseando a minha palavra para vocês aqui na palavra de Deus. No momento que você começa a orar, Deus já te ouviu. Pastor, mas por que está demorando? Por que não vem? Por que não acontece? É porque a gente não entende que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados nas regiões celestiais. E quando a gente ora, e que a gente fica, às vezes, até acabrunhado, triste, porque não está acontecendo o fruto da oração, a gente não entende o mundo espiritual. Existem demônios lutando para travar a sua vitória, irmão. E Deus está falando com você aqui essa noite. Desde o primeiro dia, Ele te ouviu. Ele está trabalhando, Ele está forjando, Ele está animando a sua vitória, Ele está trabalhando a sua bênção. E vai chegar uma coisa que eu aprendo com esse texto do versículo 13 e também o versículo 14, é que eu e você não podemos deixar de orar. Nós precisamos persistir no propósito, porque Deus vai responder, Deus vai agir, Deus vai mover. Eu vou repetir de novo para você entender. Não pare mesmo que não pareça que está sendo ouvido, porque Deus vai responder, Ele vai agir, Ele vai mover em seu favor. E não existe nada que impeça o agir de Deus. E isso quem está dizendo é o próprio Isaías: agindo eu, quem impedirá? Deus está falando com alguém aqui pontual. Você está orando, parece que nada está acontecendo. Filha, eu estou te ouvindo, eu vou responder, eu vou agir, eu vou me mover por você. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Fique em pé comigo toda a igreja, por gentileza. Aleluia, glória a Deus, glória ao Todo-Poderoso. Você entende, irmãos, o que Deus fala conosco aqui essa noite? Entende? Aleluia. Eu creio que Deus, Ele vai sim mover aonde eu e você não podemos, mas nós temos que persistir, temos que continuar clamando e buscando ao Senhor. Agora, o texto do 20 e 21 termina com uma coisa muito linda, quando ele disse: sabe por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aí o versículo 21 diz assim, mas eu te declararei o que está registrado nas escrituras da verdade. Irmãos, escute isso aqui. Enquanto Daniel estava clamando, é interessante que acontece com a gente a mesma coisa. Enquanto você está clamando, no espaço de tempo até você chegar na vitória, Deus vem e fala com você. Sim ou não? Estou errado para falar isso aqui? Deus vem e não fala com a gente? Sim ou não? Deus usa o pastor, Deus usa uma canção, Deus usa um culto, Deus usa uma palavra. Mas Deus sempre está falando. Para quê, pastor? Para te animar a não parar, para não deixar você desistir. Olha o que aconteceu aqui. Ele veio falar com ele. Aí ele disse assim: agora eu vou me tornar de volta para lutar contra o príncipe da Pérsia. O que está dizendo isso aqui? O anjo vem, fala com Daniel, como que querendo não deixar ele confundido e nem sem esperança, porque no momento que ele está buscando, no trajeto vem os bochichos, vem as palavras negativas, vem o que os olhos vê, vem o que os ouvidos ouvem, vem o que o pensamento pensa. Então a gente tem toda a proporção para desistir. Por quê, pastor? Porque nós estamos num nível natural. Você está buscando? Tem um tempo de busca. Nesse tempo vem tanta coisa que essa proporção é muito forte. Para você chegar lá, Deus tem que vir falar com você. Não para, não temas, eu estou com você, a porta vai se abrir, estou perto, a chave está na mão. Quem está
entendendo isso, gente? Eu estou falando alguma besteira aqui? Quantas vezes Deus falou com você enquanto você estava buscando? Quantas vezes Deus falou com você enquanto você estava buscando algo até acontecer? Você não desistiu, porque Deus veio falar com você. Você não desistiu, porque Deus te animou no percurso. Você não desistiu, porque Deus diz: eu estou contigo, não para. Por isso você não parou. Olha Daniel recebendo o impacto da presença, dizendo: eu vim, declarei a respeito, no versículo 20, na verdade, ele fala assim: ó, sabes por que eu vim a ti agora? Pois me tornarei a pelejar com o príncipe da Pérsia. Ele vem animar, ele vem pelejar, ele vem trazer força, ele vem trazer esperança. Acalma. Eu queria que você profetizasse comigo assim, em nome de Jesus. A partir de hoje, eu não vou me desesperar. Diga assim, ó, em nome de Jesus. Por mais que pareça que não está acontecendo nada, eu sei, diga eu sei, que Deus está trabalhando. Aleluia! Ele está trabalhando. E eu vou dizer um negócio, eu quero que você pegue isso aí. Não ligue para o que os outros falam, porque Deus está trabalhando. Não ligue para o que a circunstância te aponta, porque Deus está trabalhando. Não ligue se está faltando recurso, Deus está trabalhando. Não ligue se ninguém te deu a mão, não te ajudou, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Tem gente para crer comigo dessa forma? Deus está trabalhando. Aleluia. Nós estamos entrando hoje no segundo dia da nossa campanha, Se Eu Orar. E nós já vamos entrar agora nessa campanha maravilhosa. Já senti a presença de Deus muito aqui no primeiro dia. Deus falou muito com a gente. E hoje Deus quer falar novamente. Deus quer animar você até a vitória chegar. Por quê, pastor? Porque tudo tem um tempo no cronograma de Deus. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo para tudo. Isso é um cronograma de Deus. Deus não age fora de tempos, Deus não age fora de cronogramas, Deus é organizado. E Ele está organizando o tempo da sua vitória. Mas antes Deus vai falando com você.